Olá, professor. Então, esse é o vídeo explicativo da programação do quarto trabalho da disciplina de microcontroladores, referente à utilização de um sensor de temperatura ou um potenciômetro que simule a saída desse sensor de temperatura, e a utilização de um display LCD e um LED com PWM para indicar as temperaturas lidas. Então, de início, é inclusa a biblioteca Arduino.h, que é uma inclusão automática, feita toda vez que eu crio um projeto em cima de um código já do Arduino, certo? Aqui eu incluo algumas bibliotecas, stdlib para a utilização da função malloc, de alocação de memória, para fazer a alocação dinâmica do vetor, que vai guardar as leituras da porta analógica. Incluo a biblioteca Timer1 para a utilização do timer e dos interruptores, e a biblioteca Liquid Crystal I2C para a utilização do display LCD com o conversor serial I2C. Aqui são inclusas automaticamente alguns protótipos das funções que vão ser definidas lá para baixo, e eu vou explicar as funções lá para baixo também. E aqui são feitas algumas definições. A porta analógica, que vai receber o sinal de saída do divisor de tensão, com o potenciômetro, para simular o comportamento do sensor de temperatura, que vai ser a porta A0, e o LED, que está conectado à porta digital 3, certo? Para indicação com o PWM. Aqui o endereço no barramento I2C do display LCD, certo? Que é o 027 hexadecimal, e a resolução desse display que eu tenho, que é de 16 colunas por 2 linhas. Aqui são declaradas algumas variáveis globais, certo? Contadores e valores que eu vou utilizar mais para frente. Eu declaro elas globalmente para que elas ainda tenham validade em escopos de funções diferentes, que elas ainda sejam definidas nessas funções diferentes, certo? Aqui é a parte da alocação dinâmica do tamanho do vetor, certo? Então, eu crio a variável tamanho e atribuo a ela um valor aleatório entre 30 e 50, certo? Utilizando a função random com os parâmetros 30 e 51, porque o último parâmetro é excludente, então, se eu quero um valor entre 30 e 50, eu preciso passar esses parâmetros, não 30 e 50, senão seria 30 e 49, certo? E aqui eu defino o tamanho do vetor, faço a alocação, utilizando a função malloc, certo? Com o tamanho desse valor aleatório que foi passado nessa variável tamanho, multiplicado pela quantidade de bytes no tipo int. Aqui eu faço a inicialização do display LCD, com os parâmetros endereço, coluna e linha. Função setup. Na função setup eu passo o modo da porta analógica, certo? Então eu seto a porta analógica de entrada a 0 como input, para indicar que ela vai estar recebendo o sinal de leitura, certo? E faço o setup do LCD. Então eu inicializo o LCD, inicializo a backlight dele, ligo a backlight dele, limpo o display mostrador. E aqui eu coloco alguns títulos, digamos assim, dos valores que serão lidos. Na posição 00, coloco o valor S para indicar o valor da somatória das leituras, L para a quantidade de valores lidos, então vai ser cíclico, 1, 2, 3, para indicar quantos valores já foram lidos. O para os valores sobrescritos, coloquei O do inglês overwritten, só para não dar dualidade com esse S do somatório. M da média, certo? E U do último valor lido, para que aqui vai sempre ser printado os últimos valores lidos a cada ciclo. Aqui eu inicializo o timer, com um tempo de 8 segundos. Pela documentação, esse timer pode ir até 8,3 segundos. Eu optei por colocar ele para 8, porque daí eu chamo ele 15 vezes e dá os 120 segundos necessários, certo? E aqui eu vinculo o interruptor desse timer com a função leitura, que vai ser a função principal desse programa. A função loop serve aqui apenas para printar os valores no LCD. Então eu tenho um delay inicial de 100 milissegundos. Perceba que esse delay ele não é para
fazer a definição do tempo entre os ciclos. Ele é simplesmente o tempo necessário para que o display LCD consiga printar os valores sem ocorrer erros, certo? Na programação antiga eu coloquei esse delay antes de cada valor que eu queria mostrar, mas nessa eu percebi que eu poderia só colocar um delay de 100 milissegundos, ele já dá conta de printar ele corretamente e tem uma latência menor, né? Então aqui eu coloco o valor da soma, certo? O valor da quantidade de valores lidos, a quantidade de valores sobrescritos, a média, certo? Entre os valores lidos, que é adquirida por meio de uma função de média. E aqui eu printo a temperatura, certo? Aqui na temperatura eu faço uma verificação de sanidade, assim. Já que o sensor de temperatura que eu estou tentando simular aqui tem um comportamento que lê de menos 50 até 125 graus, todos os valores de tensão que eu obter que são menores, que equivalem a uma temperatura menor que 50, eu vou printar aqui que é uma temperatura low, sabe? Que está abaixo do range de funcionamento do sensor. Caso ele esteja acima do range de funcionamento do sensor, ele vai me mostrar a mensagem high, tá? Caso isso não aconteça, ou seja, caso esteja dentro desse range de temperatura, ele vai printar a temperatura sem problema. E aqui eu dou um analog write na porta digital do LED, certo? Eu vou utilizando o PWM. Então é a porta 3, né, que é esse argumento LED. E brilho, que é a variável que guarda o valor do PWM, de 0 a 225. Sendo 225 a maior intensidade luminosa e 0 o LED estaria apagado. Função leitura. Então, void de leitura, ela funciona basicamente como um loop, só que ela só vai ser lida uma vez a cada término de interruptor, né? Término de timer, melhor dizendo. Então, de início, eu verifico se o meu contador I é igual ao tamanho. Se isso acontecer, isso quer dizer que eu já escrevi o vetor uma vez, então já se passou um ciclo de preenchimento do vetor. Então, eu quero inicializar esse valor, reinicializar esse valor de I igual a 0, para que eu possa começar a sobrescrever os valores do vetor. Defino aqui que o elemento I do vetor é igual à entrada analógica, né, o analog read da porta analógica definida, que é o A0. Faço as conversões aqui necessárias, então faço que a tensão é igual a esse valor do vetor I vezes a tensão máxima lida, que eu estou alimentando o divisor de tensão com a porta de 3.3 volts do Arduino, dividido pelo valor da entrada do sinal analógico equivalente a esse valor máximo 3.3, certo? Se aqui fosse 5, esse valor seria o 1023. No caso, como é 3.3, pela regra de 3, esse daqui fica o 675.2, certo? Que é o valor quando a tensão é essa daqui. A temperatura, tá? A temperatura também, eu estabeleci uma relação entre os valores lidos da temperatura do sensor de temperatura e as tensões equivalentes. No datasheet lá, diz que o sensor de temperatura vai de menos 50 a 125, sendo a tensão equivalente ao menos 50 igual a 0, e a tensão equivalente ao 125 igual a 1,75 volts. Desse modo, 0,1 volt é equivalente a 0,1 graus Celsius. No meu caso, eu estou utilizando o valor máximo da leitura aqui, que eu estou com um potenciômetro de 1000 ohms em paralelo em série com um de 500, certo? Para o divisor de tensão. Então, a tensão máxima que eu estou pegando é 2,2 volts. Então, eu estabeleci que esse é o meu valor máximo. Esse é o valor que vai ser equivalente aos 125 graus Celsius. E daí eu peguei esse valor menos o range de temperatura que a gente quer, certo? Que deu a tensão baixa de 0,45. Então, o valor 0,45 volts vai ser equivalente ao menos 50 da temperatura. Então, de novo,
range da temperatura vai de menos 50 a 125 e o range da tensão aqui que eu estou fazendo com o meu circuito, para ser da mesma magnitude ali que o sensor de temperatura, vai de 0,45 volts até 2,2 volts. Ok, e aqui o brilho, que vai ser o parâmetro do PWM, certo? Então aqui, do mesmo modo, eu fiz a linearização da relação da regra de 3, certo? Então a única coisa é que eu não fiz a regra de 3 direto porque eu tinha esse parâmetro que é 0, certo? Então eu só joguei numa planilha ali para fazer a equação da reta dessa relação, que me dá essa equaçãozinha aqui. Então o brilho, né, equivale a isso aqui vezes a temperatura, mais aquele valor do coeficiente B, né, o coeficiente linear. Essa relação veio, né, dos valores 255 máximo e 0 mínimo para o PWM. Aqui eu faço uma verificação, certo? Só se esse valor de brilho acabar sendo maior que o 255, daí eu seto que o brilho é igual a 255, simplesmente porque o PWM máximo é 255. E daí, do mesmo modo, se ele for menor do que o 0, o brilho é igual a 0, porque o mínimo é 0, para não dar um comportamento inesperado. Isso daqui pode ocorrer simplesmente porque, como eu estou mexendo no potenciômetro aqui, o valor do curso máximo desse potenciômetro e o mínimo acaba saindo um pouquinho dos ranges que eu estipulei para a temperatura. Tá? Então, eu acabo tendo uma tensão um pouquinho maior que 2,2 volts, que seria, né, acima do range de operação do sensor de temperatura, se isso ocorresse, e eu acabo tendo também uma tensão um pouquinho menor do que 0,45 volts, que seria abaixo do range da temperatura. Então, esses valores eles podem sair, né, desse range, mas nesse caso eu faço a verificação para que eles fiquem nos limites máximos e mínimos. Aqui a soma, né, eu utilizo a função somatória, que eu vou explicar mais para baixo, com o valor da temperatura como parâmetro. Incremento a quantidade de valores lidos, certo? Para que já no primeiro ciclo dessa leitura ele seja igual a 1. Utilizo a função média, né, e guardo nessa variável AVG, né, average, com os parâmetros da soma e da quantidade de números lidos. E aqui eu faço a verificação para estabelecer o valor da variável sobrescrito. Se lidos é menor que tamanho, isso quer dizer que eu ainda estou no primeiro ciclo de preenchimento do vetor. Nesse caso, eu não sobrescrevi nenhum valor ainda, e o valor de sobrescrito igual a 0. Caso contrário, isso quer dizer que eu já passei do primeiro ciclo, então o valor de sobrescrito é igual ao valor dos números lidos menos o tamanho, só para excluir aquele primeiro preenchimento do vetor. Incremento o meu contador e aqui que é o que faz a leitura múltipla de timers funcionar, né? Faz com que eu consiga esperar 120 segundos e não apenas 8. No final da função leitura, no final da rotina dela, eu vinculo o interruptor do timer 1 à função espera. Então, eu estou desvinculando da função leitura e vinculando a função espera. Então, na próxima vez que ele, quando terminar esse timer, ele vai rodar a função espera e não mais a leitura. Aqui eu tenho soluções somatória e média, mas eu vou pular só para explicar a função espera, depois eu volto ali. Então, a função espera é uma função que serve simplesmente para rodar esses ciclos diversas vezes. Então, quando eu termino aquele meu primeiro ciclo de 8 segundos, eu entro nessa função aqui. Certo? O meu primeiro ciclo, então, é de 8 segundos, daí eu linko ele com a função leitura, depois eu vinculo, então eu espero mais 8 segundos, daí eu entro nessa função espera aqui. Caso a variável ciclo, que é inicializada como 0, seja menor do que 13, ele vai entrar nesse if aqui. Esse if faz com que ele seta o timer, reinicializa esse timer igual a 8 segundos e ele incrementa o valor de ciclo. Então, quando esse timer aqui chegar a 0, ele vai voltar na função espera, porque agora o interruptor está vinculado à função espera, e vai entrar nesse if de novo, porque agora o valor de ciclo é 1. Então, isso vai acontecer mais 13 vezes aqui dentro. Por que só 13, né? Então, porque eu tenho a leitura inicial dos 8 segundos, daí eu
eu vinculo a função leitura e roda a função leitura. No final da função leitura, eu vinculo a função espera, mas eu ainda rodo eu rodo o timer 8 segundos de novo. Então eu já tenho 2 leituras de timer e aqui eu preciso ler mais 13 vezes para dar as 15 vezes e dar os 120 segundos, certo? Então eu incremento esse ciclo, né, até dar o 13. Quando ele for né, quando ele for virar o 13, ele não vai entrar nesse if e vai vir para esse else. Esse else, eu vinculo o interruptor de novo à função leitura, né? E daí eu reseto o ciclo igual a zero para que depois eu possa continuar funcionando esse código aqui. Então, vinculando ele para a leitura, assim que terminar esse último timer, ele vai voltar e vai rodar a rotina da função leitura novamente, que vai vincular a função espera, e daí eu espero mais os 15 ciclos. Perfeito? Então é assim que eu consigo esperar os 120 segundos. E aqui só a função somatório, função média. O somatório tem um parâmetro e guarda o valor de soma, que é igual a esse parâmetro, mais a soma total. Então, primeiro vai ser o valor de soma igual a zero. Então, a primeira vez que eu chamo isso, soma vai ser igual ao valor. Daí, cada vez mais, ele vai só incrementando o novo valor livre. E a média, que pega a soma e o número total de leituras e simplesmente divide um pelo outro, certo? E retorna o valor da média. Então aqui eu vou dar um F7 para compilar o projeto, ele mostra aqui que foi um sucesso. Eu posso passar esse código para a placa usando a ferramenta aqui, sem problemas. Ok, então esse é o circuito, tá, do quarto trabalho de microcontroladores. Aqui nós temos o display LCD, né, de mesmo modo que o último trabalho, ele já está conectado com um módulo conversor serial I2C, certo? Então, a comunicação desse display com o Arduino é dada pelas portas SL e SDA do barramento I2C, que são equivalentes aqui às portas A5 e A4 de entrada no Arduino Uno. Tá? O módulo que alimenta o display, ele é alimentado pelo Arduino com 5 volts. E aqui eu tenho um divisor de tensão que vai ser responsável pela saída, que vai ser lida pela porta analógica aqui A0. Esse divisor de tensão ele é responsável por simular o comportamento do sensor, sendo que as tensões de 2.2 volts, né, são equivalentes a 125 graus de temperatura, e daí lá perto de 0,45 são as temperaturas, né, próximas do menos 50, que é o limite inferior de leitura do sensor de temperatura, ok? Esse daqui é um tempote de 500 ohms que vai ser mantido naquela posição, tá? Que está em série com esse tempote aqui que é de 1K, de 1000 ohms. Esse vai ser o tempote que eu vou variar para simular as variações de tensão e, portanto, né, variações de temperatura e, portanto, variações aqui da tensão lida. Esse daqui é o LED que está sendo, né, ligado no pino 3 digital do Arduino, né, PWM, que vai variar o brilho conforme nos aproximamos ao valor de 125, ao limite superior do escopo do sensor de temperatura, ou vai chegar no brilho mínimo quando a temperatura se aproxima aos valores, né, de menos 50 graus. No display, né, serão mostrados os valores, né, do somatório, dos últimos valores lidos, da média, dos valores sobrescritos e dos valores da quantidade de valores lidos. Se acaso os valores daqui do divisor de tensão forem superiores a 2.2, né, ele vai me dar uma mensagem de high, significando que os valores lidos estão acima do limite superior de funcionamento do sensor de temperatura, né? Então é uma mensagem que indica que os valores os valores lidos, eles não podem mais ser confiados porque eles estão acima do range de operação do sensor de temperatura que eu estou simulando aqui. E caso os valores estejam abaixo do menos 50, a mensagem low é mostrada para indicar a mesma coisa, né? Então aqui eu vou ligar o Arduino, que já está carregado aqui com
com o programa. Esse programa aqui para demonstração ele está com um timer bem menor, né, do que os 2 minutos, mas é só para ilustrar. Você vê que a mensagem aqui é high, então quer dizer que a tensão de saída aqui do divisor de tensão é maior, né, do que a esperada, então o valor o sensor não consegue medir, tá acima do limite inferior, tá? Então eu vou só deixar esse valor aqui dentro do range aqui do sensor, certo? Então temos os valores aqui, né, próximos do... Eu passei um pouquinho demais aqui. Próximos ali do 125, né? Então, aproximadamente ali os 120 graus sendo lidos. Você pode ver que o brilho a intensidade do brilho do LED é bem alta, certo? Então, ele está indicando as temperaturas mais altas. Então, quando eu vou variando esse trim pot, né? Chegando a temperaturas menores aqui, né? Já de 70, eu já percebo uma diminuição aqui no brilho do LED, ok? Diminuir um pouco mais essa tensão aqui. Então, né, foi ali para 45, o meu LED já dá uma diminuída também na intensidade. Baixar mais ainda. Agora uma mudança significativa aqui, né, na intensidade do LED. Então, me aproximar um pouco mais do limite inferior aqui, agora ele me deu o low, né? Quer dizer que a leitura foi muito baixa. Mas aqui, né, no menos 48, o LED está praticamente apagado, né? Vou mostrar de novo essa variação aqui. Acho que com a sombra fica melhor de ver, então, né, agora ele já começa a aumentar aqui a luminosidade. Né? Tem um aumento maiorzinho agora, inclusive, né? E conforme vamos nos aproximando dos valores mais altos da temperatura, a gente percebe um aumento significativo aqui do brilho do LED. Certo? Então aqui os valores lidos aqui, indicados pela letra L, são a quantidade de valores que já foram armazenados, né? Leituras que já foram feitas. E aqui o O são os valores sobrescritos, né? Então isso quer dizer que já foram sobrescritos 26 valores, indicando, né, que a primeira rodada de preenchimento do vetor já foi feita, né? E agora nós estamos reescrevendo, né, sobrescrevendo os valores aqui dentro do vetor, certo? Aqui é a média de todos os valores, aqui é o último valor lido, né? Então as últimas leituras são indicadas por esse indicador aqui de cima, e aqui é o somatório total. Novamente, só para ilustrar aqui, eu vou fazer mais uma variação. Então vou reduzir aqui para uma tensão, para uma temperatura próxima da negativa, né? Deixa eu diminuir um pouco mais. Mais um pouquinho ainda. Então, as temperaturas aqui, né, negativas, né, o LED com brilho bem mais fraquinho agora, a média vai diminuindo, né, devido a esses valores negativos, o somatório também agora vai diminuindo, devido, né, aos valores negativos aqui da temperatura, ok? E os valores lidos continuam incrementando, os valores sobrescritos também. Ok, professor, então aqui é a parte da simulação, certo? Eu simulei o circuito físico no Proteus, então aqui está o esquemático que é igual ao circuito que eu tenho aqui na protoboard. Tenho o display LCD ligado ao módulo conversor, né, serial I2C, do mesmo modo que no trabalho anterior, eu faço a configuração das portas A0, A1, A2 desse módulo aqui para serem com estado high, porque isso indica o endereço hexadecimal de 027 no barramento I2C. Isso é importante para que a comunicação I2C
seja feita de modo correto, tanto é que na programação isso é configurado como parâmetro. Aqui eu tenho o divisor de tensão, que vai ser a parte que simula o comportamento do sensor de temperatura, sendo que essa saída aqui do divisor de tensão vem para a porta A0, certo? Então aqui eu tenho o resistor de 500 ohms, que indica o primeiro trem-pot ali que eu tenho de 500 ohms, que fica na posição fixa. E daí aqui depois um potenciômetro de 1K, certo? De 1000 ohms. Esse potenciômetro aqui vai variando e vai equivaler, né, às temperaturas de 125 graus até menos 50. Esse divisor de tensão é alimentado por 3.3 volts, né, do mesmo modo que eu faço aqui no circuitinho. E aqui eu tenho um LED, né, conectado à porta digital 3, né, PWM, que vai brilhar com intensidades diferentes no circuito. Aqui na simulação, ele indica isso por piscar com uma frequência diferente, né? Quanto maior intensidade, ele pisca menos. Quanto menor intensidade, ele acaba piscando por intervalos com frequências maiores ali. Então aqui eu vou só copiar, né? Colocar aqui o endereço da programação que eu acabei de passar para a placa do Arduino, dar um OK. Eu posso rodar essa simulação. Aqui, do mesmo modo que no vídeo explicativo do circuito, a frequência aqui do timer está muito menor, certo? Para não ficar um vídeo tão longo. Então aqui eu tenho, né, o somatório, o último valor lido, a média de valores lidos, né? E aqui a quantidade de valores lidos e o O é a quantidade de valores sobrescritos, certo? Aqui no potenciômetro está quase no limite máximo, né? Quase 99%. Tá? Eu não tenho uma variação né, decimal aqui desse potenciômetro, então se eu colocar ele lá para o 100%, ele já vai mostrar um valor high aqui. Isso vai dar uma leitura maior, né, que o 125, mas um pouquinho maior. Então, né, aqui é o valor máximo que ele está pegando por esse potenciômetro, ou pelo menos o valor máximo que ele consegue printar aqui, com base na programação que eu fiz, né? Eu fiz justamente para que todos os valores acima desse 125 deem essa mensagem de high, justamente porque se fosse o sensor de temperatura, isso indicaria que eu estou fora do range de operação, então eu não posso considerar essa leitura. Então aqui eu vou modificando, né? Deixa eu até modificar mais drasticamente a posição do potenciômetro, né? Eu tenho uma alteração aqui no último valor lido e a intensidade do LED já muda, né? Já começa a oscilar aqui com uma frequência maior. Quanto menor isso daqui, ele mais vai oscilar e vai ficar, né, apagado. Então, eu posso vir puxando ele para baixo aqui, né? E ele vai chegando nas temperaturas negativas ali, até se aproximar das temperaturas de menos 50 graus, certo? Então, quando ele chega ali próximo a menos 50 graus, pode ver que ele está basicamente apagado aqui, raramente acende, para indicar que a intensidade é bem baixa, né? Novamente, se eu aproximar ele aqui de uma leitura mais alta, né, de um valor aqui de 85, 100 graus, ele fica quase sempre aceso, certo? É isso.